então dar começo ao webinar, é um webinar sobre luzes no Studio Max 3D. Já fizemos dois webinars, o primeiro de modelação, o segundo de materiais e este terceiro será de luzes no Studio Max. Os requisitos para participar neste webinar: convém ter estudado e superado a avaliação da unidade 10 e também ter visto os dois webinars anteriores a este, porque temos como objetivo trabalhar com luzes. Depois da modelação, de colocarmos os materiais, tratamos das luzes e no final será a animação. Aqui neste webinar vamos ter como objetivos trabalhar com dois tipos de luzes. As luzes standard, que está descrito no manual, os tipos de luzes standard, e as luzes fotométricas, que são mais complexas. Existem vários tipos de luzes e podemos descarregar da internet, e é o que vamos fazer, e não tão descritas no material. Daí iremos aprofundar este webinar sobre luzes fotométricas. O material e ferramentas necessários para este webinar, para praticar, será o Autodesk 3D Studio Max. Podem ou não ter o projeto que nós temos vindo a realizar desde o início, que é a modelação do termo, os materiais e agora as luzes. E depois as luzes fotométricas que, como disse há pouco, mais à frente vamos descarregá-las de um site da internet que tem centenas de luzes e assim ficam a conhecer esse site e podem ir lá buscar as luzes que pretenderem. Pronto, isto são os requisitos necessários. Vamos então dar início à prática. Vamos abrir o programa. Cá está. E vamos abrir o objeto, neste caso, o nosso termo. Podem utilizar, não há necessidade de utilizar este objeto, apenas se quiserem seguir este webinar. No entanto, podem construir um plano, colocar uma bola e uma parede e irá fazer o mesmo efeito. Pronto, este é o projeto que nós temos vindo a trabalhar desde o primeiro webinar. E cá temos, modelamos o termo, depois colocamos os materiais, colocamos aqui uma foto com o VMAP e colocamos aqui um plano e vimos que podíamos colocar materiais no plano e até fazer reflexos ou colocar água, como fizemos no último webinar. Agora, neste webinar, o que vamos fazer é criar as luzes. E as luzes podem ver aqui no painel Modify. Aqui no painel Modify temos aqui as lights, luzes, e por definição aparecem as luzes fotométricas. Nós já iremos mais tarde a este tipo de luzes, mas se pressionarem aqui na Combo Box aparece também as Standard e vamos inicialmente escolher as Standard. E podemos ver, temos aqui vários tipos de luzes, mas iremos ver que, de facto, elas são de alguma forma semelhantes umas com as outras e pouco diferem, pelo menos estas primeiras quatro. A Target Spot e a Free Spot e a Target Direct e a Free Direct são em tudo muito semelhantes. E, antes de tudo, como é que vamos utilizar as luzes? Portanto, temos esta vista, que é a nossa vista ortográfica, portanto, onde aparece o material com uma vista realística.
E se viermos aqui ao lado, ou então se pressionarem Alt W, podemos colocar as 4 vistas aqui. Vou ampliar todas as vistas um bocadinho mais para visualizarmos. E cá está. Temos a nossa vista ortográfica. E depois temos as várias vistas de topo, de frente e da esquerda do objeto. Para utilizarmos as luzes, vamos começar então com a Target Spot. Como disse, basta ir aqui ao painel Modify, selecionar Light, pressionar no botão Target Spot e vamos colocar a luz nas vistas. E podemos colocar aqui na vista frontal, onde pressionamos na parte de cima, ou seja, na origem do objeto, e arrastamos, continuamos a pressionar, e vamos largar no destino. Por exemplo, aqui, vamos largar e cá está. Podemos ver na vista ortográfica que está construída, está por cima do objeto. Se quisermos alterar a posição das luzes, é muito simples, basta virmos às ferramentas de selecionar e mover e podemos alterar o posicionamento das luzes. Vamos inclinar mais um pouco. Vamos incliná-la aqui mais um bocadinho para ficar com uma sombra. Pronto. Normalmente, quando abrimos o Studio Max, podemos ver que conseguimos ver o objeto. Nós temos luz e visualizamos o objeto inicialmente. Só que isto é a luz do programa. E nós, para fazermos trabalhos mais complexos, com maior qualidade, não podemos utilizar esta luz, que é muito simples. E para isso é que temos este tipo de luz, a standard e a fotométrica, para trabalharmos. E quando colocamos as luzes, automaticamente o programa deixa de trabalhar com as luzes do próprio programa embutidas e passamos a trabalhar com as luzes que introduzimos agora. Depois, para visualizar, basta-nos vir aqui à renderização. Vamos abrir aqui a janela do render. E cá está. Eu vou ampliar um bocadinho mais, só para visualizarmos melhor. Podem ver que eu tenho esta vista selecionada, portanto é esta vista que ele me vai renderizar. Ora, parece que o que falhou foi mesmo a ligação e cá estamos novamente. Estávamos então a colocar a luz, já colocámos aqui a luz e, como podem ver, nós aqui não vemos sombra nenhuma. No entanto, se viemos fazer a renderização, podemos verificar que ele fez a renderização desta janela e aparece a sombra. Portanto, a sombra está consoante a inclinação da nossa luz. No entanto, podemos ver que a sombra tem um traço muito definido. E aqui temos a possibilidade de alterar todos os parâmetros daqui da luz, inclusive que irá afetar as sombras. Se nós pressionarmos na luz e viemos aqui ao painel Modify, podemos ver que selecionamos uma spot, temos a opção de desligar e ligar a luz. Portanto, se eu desligar aqui esta opção, na renderização não me irá aparecer luz nenhuma.
Podemos depois alterar para uma luz direcional ou uma omni, que já vamos ver o que é. E depois temos várias opções. Temos aqui os parâmetros gerais que falámos agora. Temos as sombras, que podemos usar aqui as sombras Shadow Map. E vamos deixar aqui a janela um bocadinho aberta para ir renderizando e visualizando as alterações à medida que nós vamos mexendo aqui no painel Modify. E depois podemos fazer a alteração da intensidade da luz. Por defeito vem 1.0, portanto esta é a força, é a intensidade da luz. Se nós colocarmos 6, por exemplo, e renderizarmos, podemos ver a diferença, que ficou tudo muito mais claro. Depois aqui o decay tem a ver com o ponto de começo e o final da decadência da luz. E se nós selecionarmos a inversão, podemos ver que a luz fica muito mais suave, muito mais natural do que estava anteriormente. E aqui passa-se o mesmo, é Near Atuation, nós podemos dar a indicação do começo da luz e do final. Portanto, isto são os parâmetros gerais que, basicamente, o mais importante é a força da luz e, inclusive, até podemos alterar as suas cores. Por exemplo, vamos colocar aqui uma cor azul, cá está, e se renderizarmos, vemos que esta luz fica toda com uma tonalidade de azul. Depois temos aqui os parâmetros de Spotlight, o Hotspot e o Fall Off. Vamos aqui verificar, mas para isso vamos diminuir um bocadinho. Podemos ver que temos aqui um círculo interior e aqui um círculo no meio, que é exatamente os parâmetros da Spotlight. Ou seja, nós temos aqui o hotspot e se aumentarmos um, o outro também aumenta, e o fall off, que é a forma como a luz se distribui no final. Depois disso temos mais parâmetros também, temos efeitos avançados que podemos utilizar. E temos aqui um bastante importante que é as shadows, portanto as sombras. Aqui podemos dar a densidade das sombras, como podemos ver está a 1. Se baixarmos um bocadinho a densidade, ele fica a sombra transparente, portanto vamos conseguir ver aqui a parte de baixo da madeira e podemos alterar a sombra, por exemplo, neste caso aqui para dar destaque, demos um azul, vamos aqui dar um rosa nas sombras e renderizar. E cá está, já conseguimos ver a madeira e as nossas sombras ficaram a rosa. Pronto, estes são os parâmetros mais importantes, portanto a intensidade da cor, o fall off e o hotspot, que é o começo da força da luz, ou seja, ela aqui vai ter a intensidade de 100%, depois vai decaindo a força da luz até ao fall off, que terá menos intensidade. E por fim as sombras, que podemos alterar a densidade das sombras e a sua cor. Se verificarmos aqui
Mais uma das particularidades desta luz. Ora, vamos aqui colocar-nos na vista de fronte. Penso que conseguimos ver melhor nesta vista. Cá está. Talvez nesta. Eu vou mexer um bocadinho na luz só para... Só para verificarem como... Podemos ver que temos aqui o topo da luz, se selecionarmos com a ferramenta Select and Move, e temos um quadrado que podemos selecionar apenas o quadrado, que será o destino, portanto, o topo será a origem da fonte de luz e o quadrado será o destino. E que nos permite modificar o destino. Pronto, agora aqui já se vê um bocadinho melhor. Pronto, cá está. Era isto que eu vos queria mostrar. Temos a origem e temos o destino. E nós conseguimos mexer na origem com a ferramenta Select and Move e também conseguimos mexer o destino selecionando este quadrado e podemos ver que a origem da luz se mantém na mesma posição e apenas muda o destino. Portanto, é bastante útil e é uma das diferenças com uma das próximas luzes que nós vamos ver, que será a Free Spot. Ora, vamos apagar esta luz. Podemos selecionar a origem e apagar o Delete. Vamos nas 4 vistas novamente. E já sabem, vimos ao painel. Selecionamos as luzes, Target Spot e o Free Spot. O Free Spot funciona de forma semelhante com a Target Spot. Ora, vamos aqui criar na vista de topo, porque podemos ver que esta luz fica a direito. Ora, cá está o nosso objeto. E a luz, ao criarmos, fica à direita. É como se fosse um holofote de uma lâmpada, em que é estática. E vemos ao painel Modify e cá temos os parâmetros gerais. Podemos ligar e desligar a luz. Temos as shadows, que podemos tirar as sombras. Temos a intensidade e a cor da sombra. Temos o tipo de cadência da sombra, que colocamos em inverso para ser mais natural. E depois temos aqui o Shadow Parameters, que é a cor e a densidade da luz. Como podemos ver, a grande diferença é que este Free Spot não tem o quadrado,
no destino, o que não nos deixa alterar a posição da luz, como nós fizemos há pouco, mas ainda assim nós conseguirmos dar a volta a esta situação utilizando a ferramenta de Rotate, em que podemos rodar e podemos controlar também esta luz da mesma forma. No entanto, é mais simples utilizarmos a Target Spot porque, como o nome indica, tem um target, tem um destino que nós podemos controlar. Mas, basicamente, em termos de parâmetros, estas duas luzes são exatamente a mesma coisa. Vamos então passar para a luz seguinte. Eu vou aqui apagar a nossa Free Spot. E vamos agora para a Target Direct. A Target Direct é também muito semelhante ao Target Spot. Vamos aqui construir a luz. Falta-me selecionar, portanto, selecionamos a Target Direct da mesma forma. Para criar a luz, pressionamos e arrastamos com o destino do objeto. E podemos ver que desta vez não temos a luz tipo cone. Portanto, é tipo um holofote. Portanto, a sua forma é diferente à Target Spot. É a Target Direct que a luz, em vez de ser com um cone, que à medida que vai chegando ao destino se vai espalhando, neste caso a luz é distribuída direcionalmente da mesma forma. Portanto, os raios são todos na mesma direção. E cá temos também como a Target Spot. Podemos ver aqui nesta vista que temos o nosso quadrado que nos permite direcionar apenas o destino da nossa luz. De resto, em termos de parâmetros, selecionamos a origem da luz. Em termos de parâmetros, é em tudo igual. Temos os parâmetros gerais, a intensidade e temos os parâmetros das sombras. Portanto, é em tudo igual às luzes anteriores que nós falámos. A Free Direct é exatamente igual à Target Direct. A única diferença é que ao construirmos a nossa luz Free Direct, ela não irá, vamos construir aqui de lado, ela não irá ter inicialmente o quadradinho que nos permite direcionar a luz, como temos aqui na Target Direct. A Free Direct não tem esse quadradinho de destino. No entanto, é exatamente a mesma luz, é uma luz em cone, podemos usar como uma luz de holofote. No entanto, podemos dar também a volta a esta situação utilizando a ferramenta Rotate e direcionar a luz para onde pretendermos. Portanto, estas luzes são todas em si, estas quatro luzes são todas em si muito semelhantes. Agora vamos ver a luz Omni. Vamos apagar aqui a Free Direct e a Target Direct. E a luz Omni, o que é? A luz Omni é um ponto que, como o nome indica, é omnipresente. Portanto, é um ponto de luz que é emanado para todas as direções. E esta luz permite alterar a forma e espalhar a luz também em diferentes direções. Para utilizarmos, selecionamos a Omni, vamos aqui colocar no topo e basta-nos
dar um clique, este não é preciso pressionar e arrastar, portanto é um ponto de luz que nós vamos selecionar. Basta-nos clicar na nossa vista e o ponto é criado. E vamos ver a diferença aqui com a renderização, ampliar um bocadinho, só para terem uma ideia da diferença. Portanto, é uma luz muito mais suave. Vamos aqui mudar os parâmetros. Portanto, vamos manter os parâmetros Shadow Map, que era o que estávamos a utilizar. A intensidade da cor, vamos colocar aqui a branco. Vamos dar uma luz branca. A intensidade vamos manter esta. E as sombras, vamos manter as sombras a negro, com uma intensidade de 7. Não está a aceitar esta luz. Agora vamos ver o que é que se passa. Selecionamos a luz para ver as propriedades da luz. Vimos ao painel Modify. E cá está, a luz está aqui em cima. É uma Omni, está ligada. Esta luz também nos permite alterar para direcionar ao spot. Ele não aceitou aqui as alterações que eu fiz. Vou realizar as alterações novamente. Portanto, temos a branco. O decay vamos colocar inverso. E a cor das sombras vamos colocar a negro com 70% de transparência. Agora sim, vamos cá renderizar. E pronto, nós colocamos uma luz que é distribuída em todas as direções. Podemos ver também a sombra transparente. Portanto, é uma luz muito utilizada para candeeiros, aqueles candeeiros de mesa, em que convém utilizar esta luz, que é o mais semelhante. Portanto, os parâmetros também não diferem muito, como podemos ver, em relação às outras luzes. A grande diferença é que, em vez disto ser um foco ou um holofote, como as luzes da Target Spot e a Target Direct, aqui a Omni é um ponto de luz no espaço omnipresente que espalha luz em todas as direções. Há uma particularidade desta luz que é bastante interessante. Como podem ver aqui, e eu vou ampliar para vermos um bocadinho melhor, cá está. A luz aparece desta forma distribuída. No entanto, nós podemos alterar esta estrutura. E de que forma? Com as ferramentas de escala, em que podemos deformar esta luz por exemplo, desta forma, assim. Agora vamos colocar aqui, só para termos uma ideia. E cá está, a luz é distribuída desta forma, em que nós podemos alterar a forma como a luz é distribuída, modificando a luz Omni através da ferramenta escala. Isto, por exemplo, caso tivéssemos aqueles candeeiros altos, cilíndricos, poderíamos construir esta forma e a luz iria ser distribuída em todas as direções, mas mantendo esta forma.
Portanto, é uma das particularidades engraçadas desta luz que nos permite transformar a sua forma. Pronto, vamos apagar então a Omni e vamos para a Skylight. A Skylight é a simulação da luz natural e também funciona em todas as direções. Para colocarmos a Skylight, basta nos pressionar num ponto, é da mesma forma que a Omni, portanto, basta pressionarmos e a luz é criada. Vamos vê-la aqui. Cá está. Em termos de parâmetros, selecionamos a luz, vamos aqui ao painel Modify. Em termos de parâmetros, temos muito menos parâmetros. Temos a força, a intensidade da luz, temos a cor do céu, por exemplo, vamos colocar aqui um céu azulado. Sim, uma força intermédia, ok. E vamos cá renderizar só para ver a influência da Skylight, que é uma luz natural, a simulação da luz natural, podemos fazer com estas. E podemos ver que está a demorar muito mais tempo a renderização. Portanto, como são luzes, tanto a Omni como a Skylight são luzes que são distribuídas em todas as direções, a renderização é muito mais demorada. Portanto, a outra renderização com as outras luzes foi rápido, demorou um segundo, sensivelmente, e esta renderização demorou muito mais. E podemos ver aqui, quando fazemos a renderização, o tempo que demora a renderizar. No entanto, vemos que tem um tom azulado à medida que renderizamos e a luz é distribuída em todas as direções. As duas últimas luzes são utilizadas para o MR, ou seja, o Mental Ray, que é um motor de render que é um motor de render que permite fazer cenários realistas. No entanto, é muito demorado depois a renderização. Portanto, vai mesmo ao pormenor máximo de renderização. No entanto, se quisermos fazer cenários fotorrealistas, devemos alterar nas preferências para termos um motor de render Mental Ray e utilizarmos estes dois tipos de luzes. No entanto, para a maioria dos projetos, e se não for fotorrealistas, para a maioria dos projetos, basta-nos utilizar as luzes standard, como está descrito no manual, não há muito mais a dizer relativamente a estas luzes. É agora uma questão de vocês praticarem, mexerem com os valores, fazerem testes. Depois também podem ter documentação relativamente a luz e as intensidades a utilizar no site da Autodesk Studio Max, ou então podem ir experimentando e renderizando e vendo o resultado final. Depois destas luzes, que são as luzes standard, temos as luzes fotométricas. E as luzes fotométricas, temos a Target Light, a Free Light e temos a Mental Ray Sky. Não vamos utilizar esta, vamos utilizar uma destas, por exemplo, a Target Light. E ele, à medida que eu pressiono na Target Light, ele dá-me a indicação que estou a utilizar uma luz fotométrica e que se pretendo alterar, eu digo que sim. E cá está, os parâmetros foram alterados. Eu agora tenho os parâmetros das luzes fotométricas, em vez das luzes standard. Vamos aqui apagar a Skylight. E agora sim, vamos às luzes fotométricas, já temos as nossas definições. E as luzes fotométricas, a Target Light utiliza-se da mesma forma
que nós utilizamos a standard com target. Portanto, pressionamos na origem, ficamos a pressionar e arrastamos e depois largamos no nosso objetivo. Agora aqui as luzes fotométricas. Uma particularidade interessante é que nós podemos utilizar luzes descarregadas da internet e vamos fazer isto. Nós vamos buscar luzes que pretendemos utilizar e vamos aqui ao site Eclipse Lightning Inc.com, Eclipse Lightning Inc.com. Será que eu escrevi mal? Vamos abrir aqui. Está a abrir remotamente. Vamos abrir aqui que se vê melhor. Eclipse. Acho que tem aqui um E mais. Exatamente. Eclipse Lightning Inc.com. Pronto, este é um dos sites, existem vários que nós podemos descarregar luzes fotométricas. E este site tem aqui o download e temos aqui Photometric ES Files e vamos aqui selecionar, por exemplo, vamos aqui selecionar luzes LED e como podem ver tem uma série de luzes aqui que podem utilizar. Existe também um programa aqui, eu penso que está aqui, acho que é este Galileu, que permite visualizar as luzes, ou seja, é um programa executável, instalam no vosso PC e permite visualizar as luzes como elas são, ou como vão ficar, antes de instalarem no programa. Portanto, é uma questão de instalarem esse programa, verem, ou então basta-vos ver aqui as definições das luzes e quando virem uma que pretendam utilizar, são tudo luzes LED, portanto será refletor, plástico, basta-vos pressionar em cima da luz e automaticamente o download é iniciado e descarregam a luz para o vosso computador. E cá está, é um fecheiro IES. E pronto, é este site aqui, entre vários, que podem vir e descarregar luzes gratuitas. Eu já tenho aqui um pacote de luzes, portanto já descarreguei estas três. Fecheiros IES, como podem ver. E agora como é que instalamos estas luzes fotométricas no Studio Max? Como fizemos há pouco, temos a luz Target Light Photometric selecionada e já a colocamos aqui na nossa vista. Então, para agora chamarmos a luz que descarregamos, vimos ao painel Modify, cá está, Target Light, Shadow Maps, podemos ver que as definições, temos definições também semelhantes com as que realizámos anteriormente.
Aqui utilizam Kelvin, se quiserem, como intensidade de luz. E o que é importante é colocar aqui o Ray Trace Shadows para as sombras. E aparece-nos logo em baixo a distribuição das luzes. E o tipo de distribuição das luzes nós vamos fazer Photometric Web, que é luzes fotométricas que fomos descarregar da internet. Ora, pressionamos Photometric Web e aqui onde diz Choose Photometric File, pressionamos e ele vai nos dar a indicação onde é que vamos buscar o ficheiro das luzes fotométricas. Ora, cá está a pasta, vamos, por exemplo, abrir este. Depois tem aqui umas indicações da distribuição da luz. Vamos então selecionar uma delas, fazemos Open e cá está. A luz está instalada no programa e é desta forma que descarregamos as luzes, introduzimos a luz fotométrica na nossa vista, escolhemos Ray Trace Shadows e a distribuição da luz, escolhemos Photometric Web. E depois é só ir buscar o fecheiro, aqui embaixo da apresentação da distribuição da luz, e ir buscar a nossa pasta para ele ser descarregado para o programa. Ora, vamos ver só uma última renderização de como é que esta luz aparece. Ora, não está na vista correta. E cá está, é uma luz LED, está com uma intensidade bastante elevada. E depois é uma questão de trabalharmos com os parâmetros, como fizemos com as outras luzes. No entanto, estas luzes fotométricas, como podem ver, são mais complexas, têm outros tipos de parâmetros. No entanto, alguns são semelhantes à atenuação da luz, à intensidade. Temos aqui vários tipos de intensidade, de medidas de intensidade. A cor, podemos usar, mudar a cor da nossa luz. Cá está. Portanto, é uma questão de descarregarem as luzes na net, descarreguem o programa para visualizar, ou então alguns sites nem é necessário esse programa, têm logo as imagens de como essas luzes vão aparecer depois de renderizadas. É uma questão de escolherem, fazer o download e já sabem, escolher as luzes fotométricas, podem selecionar a Target Light e desenhar a luz na vista e depois no painel do Modify, onde temos os parâmetros vários, basta-nos selecionar em termos de sombras a Ray Trace Shadows, escolhemos a distribuição da luz Photometric Web e aqui embaixo selecionamos o fecheiro. Por exemplo, podemos alterar para uma outra luz e renderizar para verem a diferença na renderização. Podem copiar aqui a imagem ou então editar a região.
E portanto, esta é uma luz que já nos permite ver mais detalhes. Portanto, é uma questão, como disse, descarreguem as luzes de vários sites. Já sabem que a terminologia, a extensão do fecheiro é IES. Descarreguem os fecheiros e é desta forma que carregam os tipos de luzes para o Studio Max, utilizando luzes fotométricas. Não sei se tem alguma questão ou algumas dúvidas. Parece que não existem dúvidas. Pronto, já sabem, mesmo quem não tenha ainda realizado a unidade 10 de Studio Max, este webinar e os restantes webinars, os webinars anteriores, estão gravados e este vai ser gravado também e depois irá passar para pós-produção e dentro de uma semana estará disponível na unidade a gravação deste webinar. Portanto, quando chegarem à unidade e estudarem o manual de Studio Max, vejam primeiro os outros dois webinars de modelação e materiais e depois vão ter lá este disponível garantidamente. Pronto, parece-me que não há questões, então agradeço a vossa presença aqui neste webinar e já sabem, se tiverem dúvidas ou questões ou então se quiserem ver algum webinar aqui, algum tema de algum webinar discutido, basta me enviar um e-mail com essas sugestões e eu preparo o webinar e posteriormente iremos apresentar um mês ou 2 meses seguintes, apresento o webinar sobre o tema que vocês deram a indicação. Pronto, então agradeço a vossa presença mais uma vez e continuação de um bom estudo.